Vamos falar sério que o nosso serviço de internet não é bom, né? Essa é uma realidade, né? Então, assim, a gente sempre acha que é da gente, mas às vezes não é. Às vezes é aqui a minha que tá ruim e tá picotando aí para vocês. Compartilhar minha tela de novo. Então, ó, voltando, né, em relação a queimaduras elétricas, mesmo que de baixa tensão, uma das situações que a gente pode ter é a questão do acometimento cardíaco, tá? Em geral, a pele não tem uma lesão tão importante, mas eu posso ter um risco de ter um comprometimento cardíaco mais importante, tá? Queimadura elétrica de alta tensão, essas são realmente muito perigosas, tá? São mais extensas, são mais profundas, então queimaduras como queda de raio, né, pipa em fio de alta tensão, são queimaduras que podem ser fatais, tá? Pode acontecer de atirar a vítima para longe, tá? Fazendo lesões associadas. Tá? Então, como por exemplo, se quando a pessoa é atingida por um raio, ela é lançada para longe, ela pode ter fraturas, ela pode fazer um trauma craniano, gerando uma hemorragia cerebral, tá? E em geral, essas queimaduras, elas podem afetar o centro respiratório. Então, a pessoa vai ser incapaz de conseguir gerar uma respiração espontânea, tá? São queimaduras muito sérias e muito severas, tá? Então, geralmente, a queimadura elétrica, ela segue um fluxo. Ela vai ter um ponto de entrada e um ponto de saída. É como se eu tivesse uma explosão de dentro para fora, tá? Então, a gente vai ter abertura dessa pele em um local de saída, tá? Então, a gente vai ter o quê? A exposição, né? Esse calor intenso, que pode fazer o quê? Além de queimar, ela pode fazer, inclusive, a exposição óssea, porque ela faz que nem uma... Pense numa couve-flor, assim, ó, que estoura. Sabe bolinho de queijo estourado? É mais ou menos isso. Vai ter um ponto de entrada e vai ter um ponto de saída, mas ela pode trazer um dano ósseo, porque ó, ela passou por esse osso, gerou um calor importante, ela pode ter um comprometimento, tá? Então, a queimadura elétrica, ela tem esta situação. Uma outra situação que a gente tem em relação a isso, a gente fala assim, queimadura elétrica, né? Isso é perigoso, tá? Um raio pode cair, né? Na cabeça da gente, pode acontecer. Eu posso levar um choque de alta tensão por algum motivo, de repente cai um fio que desprega lá do poste, né? Se eu tô passando embaixo, ele me pega e eu tenho um choque de alta tensão. Além de, claro, também todo o potencial de fazer uma parada cardíaca, isso sempre vai existir, tá? Para qualquer tipo de queimadura elétrica mesmo, para aquelas de baixa tensão. E o que é interessante é que a gente acha sempre que assim, mas a queimadura, ela só acontece se eu tiver entrada e saída de eletricidade por algum lugar. Não. Quer ver uma queimadura que é horrível? Horrível. É queimadura de ondas curtas e micro-ondas, que nós utilizamos na fisioterapia. Tá? Ele faz exatamente como é um calor profundo, ele pode causar uma queimadura de dentro para fora. Abre a pele aqui. Eu vi uma vez na minha vida profissional. Tá? Uma única vez. Que
Não sei por quê, né? Na época, deixa eu ver, peraí lá, eu vou ver o seu... Vou ver aqui no celular, no chat. Ondas curtas, você já viu, Laís? É muito feio, não é? Porque o tecido estoura para fora, né? Parece que explodiu o músculo, a pele toda para fora, né? Fica que nem uma couve-flor. A maioria das queimaduras é assim, tá? Eu também tive a oportunidade de ver uma vez, aconteceu isso. Quando eu me formei, não é para vocês saberem que eu tô tão velha assim de dinossauro, mas quando eu me formei, a gente tinha auxiliar de fisioterapia. Então, na clínica em que eu trabalhava, tinha eu como fisioterapeuta e nós tínhamos quatro auxiliares de fisioterapia, que eram aquelas que colocavam o aparelho, que ligavam o botão, né, que você já deixava lá mais ou menos no jeito. E até que a auxiliar colocou uma senhora no ondas curtas. Ombro. Não me esqueço nunca. E saiu. E eu sempre falava para as meninas, para as auxiliares, não coloca uma intensidade muito alta, porque quando a pessoa fala assim, eu sempre falava para os pacientes, você tem que sentir um calorzinho como se estivesse tomando sol. Se esquentar muito, eu falo, está queimando lá dentro, o seu osso pega fogo, porque eu fazia logo um terrorismo para eles ficarem com medo. Eu passei, depois que essa auxiliar colocou, eu olhei as intensidades, a gente não estava com uma intensidade tão alta. Mas aqueles pacientes que falam assim, saiu todo mundo, não sei se onde vocês fazem estágio isso já acontece, e vai lá e aumenta a intensidade do aparelho sozinho. Quando foi retirar ela do ondas curtas, falei, Jesus Cristo, o que é isso? Queimou, né? Ainda que a questão, assim, a responsabilidade, a paciente assumiu a responsabilidade, eu falei assim, não, fui eu que mexi. Eu aumentei. Eu falei para ela, não era para ter acontecido isso. Ela falou assim, mas eu achei que estava muito fraquinho. Até fazer enxerto de pele. É uma queimadura horrível. Horrível. Tá? Já vi físio fazer queimadura por infravermelho. Geralmente é uma queimadura um pouco mais superficial, mas pode acontecer. Então, a gente tem que ter cuidado com esses recursos que nós temos, né, na nossa área, porque a gente também pode causar uma queimadura importante quando não for utilizado da maneira correta, tá? Então, cuidado, né? Cuidado com toda essa situação, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Depois disso, eu nunca mais deixei as auxiliares colocarem, e eu ia toda hora lá e falava para assim, tá esquentando muito, porque se estiver esquentando muito, tá queimando o seu osso. Você vai sair daqui sem braço. Que era já para aterrorizar e ele não aumentar por conta própria, né? Porque a gente tem uns pacientes que fazem umas artes também. Aqui é uma queimadura elétrica, ó. Tem uma grande área. Olha o edema já acontecendo, ó. Tá? Meu Jesus. Aqui, essas áreas, elas precisam depois sofrer enxertias, tá? Dificilmente uma queimadura desse porte, tá? E aí você vê, ó, que você tem um ponto de entrada, onde a energia entra, e um ponto onde ela explode, ó. Um ponto de entrada e um ponto de saída. Geralmente ela faz um percurso, tá? Essa aqui também. Isso aqui é uma queimadura química por ácido. Tá vendo que a pele, ela descama como se fosse papel. Ela levanta e imediatamente ela se desprende, né? Essa primeira camada.
Essa aqui também é uma queimadura química, tá? E cuidado, porque a gente acha que queimaduras químicas só vão acontecer assim, mas eu não mexo com ácido, eu não mexo com nada disso. Eu vou contar um caos para vocês. Um caos de remedinho caseiro. Sabe que não faz mal para ninguém? Mentira, né? Que pode fazer sim, dependendo do que a pessoa utilizar, a forma que ela fizer, vai estar errado e vai ter um problema. Vocês já perceberam que eu tenho algumas pessoas na família que têm mente brilhante, né? Que esfregam álcool na região queimada, a gente tem, né? É uma família que tem uns certos problemas psiquiátricos, né? Eu brinco. Por isso que eu estou nela, né? Por isso faço parte dessa família. E adentrando para nossa família, né? Em conjunto, vem o cunhado, que teve um ferimento na pele que inflamou. Alguém disse assim para ele: macera o alho e coloca na gaze e põe na região inflamada. Porque o alho é um alimento natural que tem uma capacidade anti-inflamatória. Ok? Né? A gente já ouviu isso diversas vezes. Muitas pessoas que estudam dizem que. Porém, o que ele fez? Colocou, enfaixou e aí disse para a esposa: nossa, tá ardendo muito. Ela falou: tira. Não, deve ser porque tá melhorando a inflamação. Queimou. Queimou as substâncias do alho numa pele já sensibilizada por um processo inflamatório, fez uma queimadura. E ficou uma ferida horrível. Fez uma queimadura de 3º grau. Era só um alinho. Aprendeu, né? Nunca mais vai colocar alho e largar lá, né? Porque não pode. Algumas coisas a gente tem que ter cuidado. Se eu não sei qual é o mecanismo de ação, né? A gente não sabe quais são as propriedades. Eu não sou, por exemplo, nutricionista, não tenho a menor ideia de quais propriedades cada alimento tem. De repente, ele tem alguma coisa que cause queimadura. Né? Então, assim, cuidado. Que podem acontecer queimaduras feias até por agentes que a gente tem em casa, que você fala assim, ah, mas eu vou pôr isso aqui só para melhorar, né? Só uma coisinha para melhorar. Cuidado, né? Que às vezes não é bem assim. Isso aqui é um verdadeiro escalpo. Tá? Perdeu completamente o couro cabeludo. Toda a área de pele, ó, só com enxertia de pele e folículos pilosos, esquece, não vai ter mais, né? Não consegue completar mais. Existe uma situação em que é o seguinte, a gente viu até agora que nós temos edema, não temos? Quando eu tenho uma situação de queimadura extrema, eu vou ter edema. O que acontece se começar a criar um monte de líquido e esse líquido não tiver para onde sair? Cortou. Você pode repetir a pergunta, por favor? Ó, quando eu tenho edema da pele, né, começa a ficar inchada, começa a edemaciar. Ou seja, eu tô tendo muito líquido extravasando. Esse líquido não tem por onde sair. É uma quantidade muito grande que, mesmo minando água pela pele, ainda, o que ele pode fazer com essa pele?
Pode começar a estourar, né? Porque tá muito Exatamente. inchado. Estoura, esgarça. A pele é um tecido. Como qualquer tecido de roupa que a gente tem. Tem fibras entrelaçadas. Quando elas começam a sofrer uma compressão muito grande de um edema importante, a gente vai ter duas situações. Primeiro, em geral, eu vou ter água minando pela pele, né? Ou por aquela área. Se aquilo for muito importante e a pele estiver muito tensionada, a pele pode romper. Então, algumas situações, o cirurgião prefere o quê? Ele prefere fazer lesões de descompressão. Por quê? Eu não vou ter cicatrizes tão ruins. Se a pele estourar de qualquer jeito, é como um tecido que quando ele faz, a gente fala assim, o tecido esgarçou. A gente não consegue costurar, consegue? Porque cada fibra estoura para um lado diferente. Então, eu não consigo remendar o tecido. Se eu fizer um corte bonitinho, se eu precisar fazer o remendo, é mais fácil. Então, às vezes é melhor cortar para evitar ruptura espontânea, porque as rupturas espontâneas, elas podem causar um problema maior depois de cicatrização. Entenderam? Então, às vezes é necessário, fazer isso aqui. Vai cortar para permitir a saída de fluidos. Então, assim, é muito, muito, muito sério, tá? Queimaduras importantes como essa, elas dificultam até algumas situações que nós temos, né? Então, aqui, tá? Para eu não ter uma retração, uma aderência da pele tão importante. Tá? Às vezes é preciso fazer uma abertura maior, dependendo da situação, tá? Isso quem vai decidir é o cirurgião, né? Que vai verificar qual é a situação que acontece, tá? Então, o que é importante para esses pacientes? Algumas coisas são essenciais, tá? Primordiais. Fisioterapia respiratória. Eu vou ter comprometimentos, sim, principalmente dependendo qual foi o agente causador. Se é no incêndio, por exemplo, eu posso ter também o comprometimento da queimadura interna, né? E eu posso ter uma pneumonia por conta também de inalação de gás tóxico, tá? E por N motivos, o que acontece, ó? Se você pega um grande queimado como esse aqui, ó, dessa foto, olha quantas lesões tem no tórax. Você acha que essa pessoa, quando estiver consciente, ela respira profundamente? O que vocês acham? Não, porque vai doer, né? Exatamente. Expandir a caixa torácica. Exato. Eu tenho uma dificuldade para fazer uma expansão de caixa torácica. Então, eu tenho uma tendência de fazer atelectasias, eu tenho uma tendência de fazer pneumonias, de acumular secreção. A gente tem que estimular essa parte respiratória, né? Nós precisamos mobilizar este paciente. Tem que movimentar. Ana, mas eu vou movimentar um cara desse aqui? Vai movimentar. Por isso que eu tiro o chapéu. O pessoal é corajoso que trabalha nessa área. Tá? Corajoso mesmo. Admiro. Tá? Vamos lá. Nossa, Pro, parece um necrotério. Não vou para esse lado nem pensar. É assim, ó. É muito interessante, né? É uma área rica, que a gente aprende muita coisa. É muito interessante de trabalhar. Mas é difícil. É difícil porque eu não posso ter dó. Aí vamos lá, né? Contar minha trajetória e os causos. Quando eu me formei,
eu passei para fazer uma especialização no Hospital do Servidor Estadual. E nessa situação, né, a gente faria, o curso era teórico prático, então a gente fazia plantões, já. E eu me lembro que primeiro setor que eu fui premiada, que eu caí, UTI de Grandes Queimados. Eu já tinha um trauma anterior, que era que quando eu atendia na neuroinfantil, né? Então a gente, na verdade, atendia a pediatria, né? A maior parte dos pacientes era neurológico, mas a gente tinha algumas outras crianças que eram outros problemas. E a minha supervisora de estágio me passou um garoto que tinha 6 anos de idade na época, já vinha com a malha de contenção, né? Porque ele era um grande queimado. Ele estava fazendo tratamento, já tinha feito enxertia, já tinha passado pela fase hospitalar, ele estava na fase de tratamento ambulatorial, tá? Por quê? Como a pele retrai, a gente tem que estimular a amplitude de movimento sempre. Porque se a pele retrair, ela vai impedir o movimento. Neste caso, esse garoto tinha um pouco de semiflexão de joelho, porque ele tinha uma retração importante. Tá? Foi a mãe que jogou alto e colocou fogo no garoto. Até me dá um negócio. Quando ele ia para a fisioterapia, lá para a clínica escola, a gente tinha que estimular, então eu tinha que alongar. Embora ele já tivesse feito as enxertias, ele já tivesse feito tratamentos, toda vez que a gente precisava alongar um pouco mais, a pele sangrava, né? Porque você tem que ir fazendo uma abertura de novo. Ai, gente, aquela criança chorava, que até hoje eu escuto, se eu lembrar do atendimento, eu ouço o choro daquele garoto. Eu já fiquei abaladíssima. Eu fiz, né? Porque era aquela coisa, eu tinha que me formar. Eu precisava ser forte naquele momento. Eu não podia falar para minha supervisora, eu não vou querer atender esse paciente, né? Jamais. Mas foi traumatizante para mim, porque eu ficava morrendo de pena, tinha dó. Aí, quando eu decido fazer uma especialização na área hospitalar, o primeiro setor que eu caio é no setor do UTI de Grandes Queimados. Foi onde eu tive certeza que para trabalhar com queimados eu não servia. Não servia, né? Assim, a mobilização é quase que um show de horrores. Porque dói. Porque sangra de novo. Então, assim, tem que ser muito forte. Precisam ter pessoas corajosas, né? Que ajudem esses pacientes. Por quê? O que eu tinha receio? Do meu medo atrapalhar na recuperação. Porque aí, se eu fico com dó, eu vou menos, eu não faço o que eu preciso fazer. Né? E aí, esse paciente não se recupera bem. Então, a mobilização ela vai ser feita precocemente. E tem hora que você vai justamente fazer o quê? Você vai pegar em cima da ferida, não tem onde pegar. Uma perna queimada como essa que tá aqui, aonde é que vocês põem a mão para não tocar na ferida da pele? Eu preciso mobilizar esse cotovelo. Aonde eu ponho a mão para não tocar na ferida? Eu tenho que colocar, eu vou tocar o mínimo possível com luva estéreo, toda paramentada. A gente vai tentar usar aqui, ó, essas laterais que sobraram de pele para segurar, para estabilizar o movimento. A gente vai usar aqui essa parte posterior que não tem uma ferida tão aberta. Mas eu vou ter que mexer.
Eu vou ter que fazer essa mobilização, porque se eu deixar isso aqui cicatrizar, sem mobilizar, a pele perde a elasticidade, ele perde o movimento. Um dos grandes problemas que a gente tem na atuação com queimados são as cicatrizações. Se eu tiver uma aderência cicatricial, eu perco movimento. Então, tem que fazer exercício para amplitude de movimento, tem que fazer transferência no leito, tem que virar de lado com aquela pele toda queimada. Você vai ter que colocar coxim. Às vezes o lençol gruda na pele que tá cicatrizando. A hora que você vai puxar o lençol para arrumar, você arranca um pedacinho da pele que ele grudou. Tá? Então a gente vai ter que fazer, sim. E uma das coisas extremamente importantes, gente, posicionamento. A tendência de toda a retração é acontecer para flexão e adução. Então eu sempre tenho que manter esse indivíduo em abdução e extensão o máximo que eu puder. Tá? A malha compressiva, ela vai ser utilizada só numa outra fase da queimadura, tá? Não vou poder usar a malha compressiva logo de início. Tá? Então, isso vai precisar primeiro ter uma cicatrização para depois poder utilizar as malhas, tá? A gente pode utilizar e deve utilizar a massoterapia para mobilização dos tecidos, justamente para eu evitar uma cicatriz com aderência. Toda e qualquer aderência, gente, vai trazer um problema sério para esse paciente, tá? E aí eu vou lembrar, claro, porque alguns casos são marcantes na vida da gente, de um senhor que eu atendi nessa época na UTI de Grandes Queimados, que ele trabalhava sofreu um acidente de trabalho, trabalhava com redes elétricas, né? E ele sofreu uma queimadura de alta tensão, tá? Ele teve uma queimadura de tórax e abdômen, bem importante, e membros superiores, foram as áreas mais afetadas. A queimadura do abdômen aconteceu da mesma forma que acontece a de ondas curtas ou de micro-ondas. Explode de dentro para fora. Abriu completamente a pele. A gente visualizava músculos. Teve que ser colocada uma tela de contenção para os órgãos não saírem para fora. Então, pelou. Aí você vê aquela tela. E você tem que mobilizar ele. Tinha que virar ele de lado. Você imagina eu começando atendimentos em UTIs. E eu falava assim, meu Deus do céu, vai cair uma víscera para fora. E se eu pensava, eu tinha tanto pavor que eu falava assim, gente do céu, se eu virar esse homem de lado e, sei lá, cai o estômago dele no chão. Claro, né, que é uma coisa que não vai acontecer, mas o medo é tanto que eu falava assim, meu Deus do céu, se eu viro e esse homem... Mas você tem que mobilizar. E a pessoa sente dor. Nesse caso, ele estava sedado, estava entubado, né, assim, não tinha. Estava sedado, então não tinha a sensação de dor, ele não tinha. Mas aquilo eu tinha, né? Eu tinha a sensação de dor por ele, na verdade. Então, são algumas coisas que a gente vai ter que trabalhar. Quem quiser atuar nessa área tem que saber que vai ter que lidar com essas situações, situações extremas, principalmente quando a gente trabalha em serviço especializado, né? De queimados. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que saber que vai acontecer, né? Eu sou mole. Presto não. Para isso, foi uma das áreas que, assim... Ana, se acontecer, você vai... Não, nunca eu vou deixar de prestar um atendimento a um paciente. Mas eu não escolhi essa área para seguir. Não falei assim, eu tenho amigas que
entraram comigo na época também para fazer o curso lá e que se especializaram, que estão atuando até hoje lá e em outros hospitais de referência de queimados. Que adoraram, que são super boas, talentosas para isso. Graças a Deus, tem sempre alguém que curte, né? Não é para mim. Então, assim, eu brinco que eu conto para vocês que a gente também tem as angústias para decidir, né? Que área que eu vou ficar? Mas você trabalha com emergência? Trabalho. Se eu tiver que atender, atendo. Mas não que eu tenha qualidade, talvez, de atendimento, porque se eu ficar com dó, se eu não fizer direito, se eu deixar formar uma aderência, ele perdeu o movimento. Tudo isso você fica pensando, né? Não é uma área que eu morro de amores por atuar, não. É uma área muito bonita, sabe? Os pacientes, quando se recuperam, é a coisa mais linda de ver. Eles ficam extremamente agradecidos, eles melhoram bastante, vão carregar cicatrizes, tá? Para sempre. Para sempre. Tá? Esse senhor, ele se recupera. Mas, assim, fez vários enxertos, várias cirurgias. As cicatrizes são profundas, são difíceis, não vai ter uma pele mais saudável como antes, então, assim, vai ter cicatrizes bem importantes, né? Coisas que vão trazer também, gente, a gente tem que pensar que tudo isso é o que nós conversamos ontem, resolvendo algumas questões lá daquele roteiro de estudo. O indivíduo, ele é um todo, né? Tá, ele sofreu uma queimadura, uma grande queimadura, ele vai ter cicatrizes importantes. Essas cicatrizes podem trazer um impacto psicológico importante para ele, né? E a autoestima, como é que fica? Vocês já ouviram situações em que, assim, a pessoa trabalhava como modelo, e aí arrumou um namorado doido que queimou o rosto da menina com um ácido. Destruiu uma carreira. Acabou com o trabalho dela. Porque por mais que hoje em dia a gente tenha evolução das cirurgias plásticas, algumas cicatrizes não serão perfeitas. Não vão ter como esconder, dependendo da extensão da pele que lesionou. E geralmente grandes áreas é que eu tenho uma cicatrização mais complicada, né? Então a gente tem que saber o quê? Que essa pessoa vai ficar também afetada emocionalmente, né? Então eu tenho tudo isso. E a gente tem diversas situações, né? Então, assim, nem isso. Você vai atender uma criança que a mãe pôs fogo. É uma coisa que não tem como, a mim, pelo menos, eu não consigo separar essa parte emocional. Acho que eu sou um pouco desequilibrada nessa área. Não consigo. Né? Então, para mim, não dá. Eu tenho dificuldade. Tá? Atendo, se eu precisar, atendo numa emergência, atendo. Mas se eu puder escolher, eu mando a Lite no meu lugar. Então, ó, sempre, mobilização é precoce. Quanto antes vocês mobilizarem, melhor. Sempre vão ter que trabalhar amplitudes de movimento. Nunca esqueçam de posicionamento. Abdução e extensão. Tem que posicionar desta maneira, tá? E pode usar as massagens aí para cicatriz, para evitar aderência cicatricial. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Por enquanto, sem dúvidas. Perfeito. Então, eu vou passar um videozinho para a gente visualizar algumas coisas, tá? Então, aqui a gente faz o mesmo esqueminha de sempre, tá? Eu deixo depois para vocês o link do vídeo, mas vocês já sabem que eu não